Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um AH Podcast, um podcast de negócios aqui que sempre traz convidados especiais ou não convidados, né? Como é o caso de hoje, a gente não tem um convidado, na verdade eu tenho aqui uma co-participante comigo no podcast, que é a Fernanda, minha esposa e sócia. É isso aí. Um prazer estar aqui na H Podcast. Quase não apareço por aqui. Então, para quem não me conhece, sou esposa do Anderson, sócia dele em 2 negócios, parceira de negócio e de Dois negócios vida, né? principais, né? 2 negócios principais. Fora todos os adjacentes que nós temos dentro dos negócios, né? É isso aí. E aí muita gente, por exemplo, não sabe, né, como é que foi essa jornada da Fernanda vindo para a H Educação. Então, acho que, antes de mais nada, é bom a gente explicar um pouco sobre isso para poder colocar todo mundo na mesma página, né? Então, até o ano passado, a H Educação eu tinha uma outra sócia, né? E com a saída dessa sócia, eu chamei a Fernanda para poder fazer parte da sociedade, né? Por uma razão muito simples na minha visão, né? E ela também vai explicar a visão dela sobre isso, né? Mas, na minha visão, com toda a experiência que ela já tinha dentro da Tactus, que é o nosso outro negócio, ela somaria muito aquilo que nós temos de desafio dentro da H Educação, né? E com base nisso, a gente conversou e aí ela veio compor a sociedade junto comigo e aí estamos juntos aí na H Educação. Foi um mega desafio, né? Assumir mais uma gestão. Muitas pessoas achavam que eu já era sócia da H Educação por a gente estar sempre junto e eu ter algumas participações, alguma palestra, algum conteúdo dado para os alunos. Mas não, eu estava ali mais como uma convidada, claro que sempre de olho no negócio, porque isso já é um perfil meu, né? De dar uma observada, como as coisas acontecem, mas é totalmente diferente do que você, de fato, entrar no negócio e passar a ter responsabilidades dentro dele. Sim, Então, isso com esse convite, né? Então, foi um desafio para mim também, algo novo, né? Eu falei, vamos que eu tô junto com você e a gente dá conta para fazer acontecer. sim, total. E uma coisa importante sempre é a gente entender, né, que quando você vai para um novo desafio, nós estamos falando, por exemplo, de negócios que são completamente diferentes um do outro. Sim, Então você carrega sim uma experiência de negócio, mas você vai para um outro ciclo de aprendizado. Então não dá para você considerar, por exemplo, que é igual você ter, por exemplo, uma clínica médica, por exemplo, você pode ser sócio de uma clínica médica e você ter, por exemplo, ali abrir um restaurante. Os dois são negócios, mas são negócios completamente diferentes. Cada um tem as suas particularidades. E aí exige-se sempre uma preparação para tudo isso. E não foi diferente vindo para a nossa empresa de educação, né? Mesmo ela tendo uma ampla experiência naquilo que ela faz dentro da Tactus, na H Educação, ela teve que aprender muita coisa, continuou aprendendo outras coisas e continuou assumindo aí funções estratégicas para o negócio. Mas isso também está relacionado ao fato de que não dá para você ir sozinho, né? O que faz você pensar, por exemplo, que você vai conseguir construir algo grandioso sozinho? E aí é um ponto que você precisa sempre considerar nas suas decisões ao escolher o seu sócio. isso é o que eu vejo, né? Por mais que eu tivesse toda a expertise em gestão de pessoas, todos os processos da contabilidade, os mesmos processos não se aplicam para a H Educação. Então, existe um processo de aprendizado meu de entender quais são os processos, como as coisas funcionam, as pessoas, o perfil das pessoas que trabalham na H Educação são perfis diferentes dos que trabalham na contabilidade. Então, é o ir conhecendo aos poucos e ganhando também o meu espaço e confiança das pessoas que estão lá para eu poder executar com mais tranquilidade ali o que é a minha função. E você teve medo de assumir isso? Medo nunca. Não. Medo nunca. Eu sempre fui do tipo, daqui para mim, né? Eu bato no peito, eu assumo. E quando dá um medinho, eu sempre sou do tipo, vai com medo mesmo, porque quando a gente pega e se trava pelo medo, a gente acaba não conseguindo evoluir em muitas coisas na vida que a gente poderia. Então, a questão do medo não é algo que me trava, assim, na vida. E aí, sobre essa questão de você assumir, né, esses papéis, ou seja, você recebe um convite, você assume papéis, e é muito comum você ter hoje muitos gestores que são assim. Mas também existe o aspecto que a pessoa pode se sentir sobrecarregada, né? E como que é esse gerenciar essa sobrecarga de tantas informações, tantas coisas? É entender quais são os meus limites. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente quer abraçar tudo e achar que ninguém vai fazer melhor do que a gente. Então, a gente tem que entender o que a gente é bom e o Total. que tem pessoas boas que podem vir e assumir e ajudar a compor essa gestão para que assim eu consiga fazer o que é de melhor na minha função. Então, isso eu divido a carga para não ficar totalmente sobrecarregada em relação a tudo e acabar perdendo a qualidade das entregas que eu preciso fazer. É,
Tudo aquilo que você vai fazer que é grandioso, você precisa sempre pensar como é que você vai estabelecendo essas bases. Uhum, E essas bases, elas vão sendo estabelecidas à medida que o negócio vai crescendo. isso. Então, não é somente a base central, porque se a base central não estiver bem estruturada, consequentemente, você já vai ter um negócio frágil, e essa fragilidade vai ser um perigo para o negócio. Então, você estrutura uma base central, mas depois você vai subindo o negócio, você vai crescendo, você precisa estabelecer outras bases. Então, vai desde a sua operação, as camadas de gestores que você vai formando à medida que você vai crescendo. Então, numa fase inicial, você não tem um olhar muito grande, talvez, em pensar nesses processos iniciais, em pensar nessa estrutura inicial. E se você não olhar isso de perto logo no início, que vai acontecer depois? Para você passar para um outro nível, você vai ter que voltar atrás e reestruturar isso. Senão, essa fragilidade vai colocar o negócio em risco. E você acha que foi assim que você conseguiu ir estruturando para chegar ao ponto de ser o estrategista? Total. Apesar de que com 30 anos aí no mercado, né, como empreendedor, eu cometi vários erros, né? E acho que aprender com os erros faz um total sentido. Olhar para os erros e entender, por exemplo, que lá atrás eu deixei de estruturar a empresa como deveria estruturar na hora que nós crescemos, foi fundamental para que depois eu entendesse que só dá para crescer se fizer essa estruturação. Então, acho que pessoas são os pilares que nós temos de sustentação principal de um negócio. E essas pessoas que vão assumir as cadeiras, ou seja, que vão assumir as posições que elas vão ter que executar dentro de uma organização, elas precisam estar preparadas para isso. E quando você coloca pessoas despreparadas, você tem problemas. E quando você coloca pessoas para assumirem funções que você é obrigado a deixar essas funções para que você possa assumir outras atividades, e essas pessoas não estão preparadas para assumir essas funções, você também tem problemas. Então, o ponto é você, ao longo da sua trajetória, encontrar pessoas que são melhores do que você naquilo que elas fazem. E quando uma dessas pessoas falham? Quando as pessoas falham, é um problema sério você lidar com isso, né? Aí acho que entra a sua visão de gestão de pessoas para poder falar sobre isso. O que você diria? Ah, eu diria o quê, né? Você tá ali, você às vezes escolhe um gestor, escolhe um líder e você cria toda uma expectativa que aquela pessoa vai resolver os seus problemas. E nem sempre isso acontece. Pode ser que aquela pessoa começou e aquela pessoa não vai dar certo. Então, o que eu penso, né, na parte de gestão de pessoas é o quê? Quanto mais rápido a gente ajustar, menos prejuízo a gente vai ter. Então, não tem problema um gestor tomar uma decisão errada. Não tem problema um estrategista tomar uma decisão errada. O que vai fazer sempre a diferença é a velocidade que vai ter para ter aquele ajuste, nem que esse ajuste seja uma troca de gestão. O que eu aprendi na experiência é que quando a gente erra, ao dar à pessoa uma posição que ela não estava preparada, ou dar um poder para essa pessoa que ela não estava preparada, a gente precisa agir rápido. Uhum, Porque se você não agir rápido, você só vai aumentar os problemas que você tem na sua empresa. Ignorar o problema só vai criar um novo problema. uhum, Não dá para você ignorar a existência de um problema. sim. Porque ao ignorar essa existência, você vai só criar novos problemas. Então, o ponto é, como é que a gente vai tomar a decisão certa quando você toma a decisão errada? Esse é o grande ponto, né? Tomar a decisão certa depois que você toma a decisão errada. E aí é assumir muitas vezes que, olha, eu te convidei para assumir esse papel, mas não está dando certo. E aí Ou, você vai ter que baixar o seu ego, você vai ter que lidar com o seu ego de entender que você também pode ter tomado uma decisão que não sim, foi total, assertiva. total. Só que quando você coloca o negócio em primeiro lugar, você não está colocando a sua vontade pessoal ou o seu próprio ego à frente do negócio. Uhum, E esse desbalanceamento, muitas vezes, na mão de um gestor, é que torna o negócio muito vulnerável. Por quê? Porque se o gestor ele acha que ele é a pessoa mais capacitada em tudo que faz dentro de uma organização, ele, consequentemente, começa a tomar decisões baseado no que ele acredita o tempo todo. E nem sempre a decisão ela deve ser baseada naquilo que nós acreditamos. Ela tem que ser baseada em fundo histórico, estratégico, uma visão muito bem embasada. E mesmo estando assim, você pode tomar uma decisão errada. Até sim. porque grande parte do que a gente faz no negócio são apostas que nós temos que fazer. Nós temos que apostar, porque se você não arriscar, você não vai muito longe. Uhum, E aí você fica com uma empresa muito quadradinha, entendeu? E viver fora, né, desse quadrado não é para todo mundo. sim. Exige que você realmente arrisque muitas vezes para que você possa alcançar outros níveis de negócios, outros níveis de resultados. Só que muitas vezes as coisas não dão certo. E aí que você precisa saber voltar atrás para você poder corrigir e depois retomar o crescimento e tudo mais. E isso eu vejo que é um ponto positivo para o gestor. Ele saber o momento que ele errou, identificar a falha e tomar uma atitude, mesmo que essa atitude seja dizer
olha, eu errei. Porque isso vai fazer o quê? Com que o gestor tenha uma carga menor de achar que sempre tem que ser o certo, o suprassumo, e o time vai entender que o gestor é humano e que não é imune a falhas. O gestor ele pode falhar e a confiança que o time vai ter na gestão é ver que o gestor ajustou o que estava errado. Então eu vejo que isso traz confiança do time. Não que o gestor deva errar o tempo todo, mas que quando isso acontece ele não precisa ter vergonha. Então o time vai se orgulhar de saber que tem um gestor que errou, assumiu e tomou uma atitude, do que manteve uma decisão errada que prejudicou a empresa, o negócio e o próprio time. Acho que esse foi uma grande virada de chave que nós tivemos no nosso negócio, foi quando eu entendi o meu papel no estratégico, que é formar essas pessoas muito melhores do que eu naquilo que elas fazem dentro do dia a dia, né? Então, ao perceber, por exemplo, que essas pessoas elas estavam indo muito bem com o papel delas, então isso foi me dando ali liberdade para poder executar outras coisas para o negócio. Antes, qual seria o ponto, por exemplo, que eu sei que foi um dos erros que nós cometemos, né? Foi, por exemplo, apenas acreditar que pelo fato de a pessoa estar um tempo na organização era suficiente para ela assumir um papel. Uhum. E isso é uma coisa, por exemplo, que você Não, não... eu sou totalmente contra, né? Total. Então, muitas pessoas elas vão achar o quê? Que porque uma pessoa tem muito tempo de casa ou porque uma pessoa tem muita experiência técnica, essa pessoa tem que assumir um papel de gestão. E as pessoas esquecem de considerar que as habilidades comportamentais são essenciais para um bom gestor, indiferente de tempo de casa. Muitas vezes aquela pessoa que está muito tempo na casa, essa pessoa não está evoluindo conforme o negócio precisaria que ela evoluísse. E o gestor não tem capacidade de olhar e até mesmo assumir que aquela pessoa não faz mais parte do negócio. Não faz sentido que às vezes ela permaneça no negócio. Então o gestor ele tem que avaliar Total. corretamente a pessoa que ele vai colocar para gerir, Sim. porque esse novo gestor pode acabar destruindo tudo aquilo que ele veio construindo durante um longo tempo. Sim. E também, para a gente poder ter um plano de carreira que seja eficiente, é entender que um plano em Y é uma grande possibilidade que você pode adotar para sua empresa, onde você cria níveis que esses níveis eles são acompanhados de acordo com o perfil comportamental dessas pessoas. Então, por exemplo, para a pessoa assumir uma posição de gestor, conforme você falou, ela tem que ter capacidade para isso, ela tem que estar preparada para isso, ela tem que realmente ter condições de gerir pessoas, ter condições de liderar. Uhum. Agora, ela pode assumir uma posição, por exemplo, de especialista, e ela vai estar num nível de carreira semelhante ao nível de carreira de um gestor, mas ela não vai ter a gestão de pessoas sobre a alçada dela. Isso. Isso você consegue, por exemplo, dar espaço para as pessoas continuarem progredindo dentro da organização, sem que você coloque as pessoas numa posição que é uma posição inadequada e que Isso. possa prejudicar o negócio. É porque às vezes fala, esse profissional ele é muito bom, então eu tenho que passar ele para gestor. Ou esse profissional já é gestor, mas não está dando certo ele gerir as pessoas, porque está dando conflito. Então, quando a gente optou em criar o nosso plano de carreira, foi de uma forma que a gente não ia limitar as pessoas de acharem que porque elas chegaram ao cargo de de analista sênior, elas jamais poderiam crescer porque existe um gestor acima dela. Não, existe um gestor, porém também podem existir os especialistas, que eles vão continuar tendo evolução de cargo da mesma forma que os gestores, mas executando o que eles fazem de melhor. Então, o especialista não tem que se preocupar de dar feedback para o time, enquanto é função do gestor saber avaliar produtividade comportamental e dar feedback para o time. O especialista ele pode dar um suporte técnico, pode dar um treinamento para o time e executar outras funções operacionais, enquanto o gestor vai ficar focado, de fato, no controle e gestão das pessoas. Até porque também tem muitas pessoas que não querem assumir uma posição de liderança. Não querem, porque a posição de liderança não é fácil de você assumir e manter. Porque todo mundo quer ser gestor, né? Então, assim, todo mundo, né? Eu quero ser, é tão bom ser, aquele cargo, aquele status, mas será que a responsabilidade e a carga de você assumir esse papel de gestão é algo bacana, é algo que todo mundo está disposto? Então, o cargo preço, de né? gestão, isso é o preço a pagar. E quando a pessoa, por exemplo, ela vai se preparar para um cargo de liderança, né? O que você vê, por exemplo, que essa pessoa pode fazer? Então, a pessoa assim, eu tô lá dentro do meu time e eu tô observando quem são as pessoas mais proativas dentro do meu time. Já é um ponto de atenção. Quem são aquelas pessoas que têm maior habilidade em comunicação
entre as pessoas do time, porque às vezes a pessoa, ela se comunica muito bem com o cliente, mas ela não consegue se comunicar com os próprios colegas de trabalho. Então é um outro ponto de atenção. Qual é a forma que ela faz o controle dela? Ela é organizada com tudo aquilo? Não adianta eu colocar um gestor desorganizado. Isso vai contra a função do próprio gestor. Então eu tenho que olhar também essas habilidades que são mais comportamentais do que as habilidades técnicas. Essa pessoa, ela tem a paciência de estar do lado de alguém que não tem experiência ou que tem uma dificuldade de entender o processo e ensinar? Então, são situações no dia a dia que, quando a gente já trabalha esse conceito de time, que é o que a gente faz aqui, então não é cada um quadradinho na sua função, e sim que todos têm que se complementar no dia a dia para fazer acontecer e entregar os resultados. Nisso a gente começa a observar essas habilidades comportamentais além das técnicas. Então a gente consegue identificar quais têm mais esse perfil, né, comportamental alinhado a um técnico necessário para assumir uma função de gestão. Isso talvez quebra um pouco essa visão de que o gestor ele tem que ser o conhecedor técnico melhor do que o time que está abaixo dele, né? Para mim, não. Tá? Então, assim, o gestor, ele não precisa ser o melhor tecnicamente, mas o gestor tem que saber como e através de quem ele vai resolver aquelas situações. Então, essa é a diferença. Às vezes querem muito habilidades técnicas e comportamentais de um gestor, porém o gestor não vai conseguir gerir o time e estar atualizado o tempo todo. Então, é aí que a gente faz essa complementariedade de funções, tendo um gestor e um especialista. Bom, e como é que ele vai, por exemplo, ali mitigar os riscos, né, de uma atividade técnica quando ele está inserido num ambiente de negócio em que a tecnicidade ela é fundamental? Sim, então ele vai ter que ter formas de controle e o que ele vai delegar para quem. Então, não quer dizer que porque eu deleguei, eu não vou validar aquilo que vem para mim. Mas uma vez que eu consigo delegar boa parte do que é necessário, eu consigo ter um olhar de fora, que o olhar de fora ele consegue enxergar problemas que quem está dentro não resolve. Então, um olhar de fora analítico sobre aquela situação para definir se aquilo faz sentido ou não. Então, só de ter alguém que já traz e filtra boa parte das informações para o gestor somente bater o martelo, já facilita muito o processo, diminui essa carga sobre o gestor e diminui riscos para a empresa, porque não é a opinião de um só. Então, a gente traz um time junto para trazer esse ambiente de discussões. Então, ou seja, não é fácil, né, Não fazer é um fácil processo de gerir liderança. pessoas. E você, assim, como estrategista, né? Então, você chegou hoje como estrategista, muita gente é empreendedor, quer ser estrategista, como você é, né? Então, para fugir um pouquinho dessa parte de gestão de pessoas em si, e vamos falar um pouquinho do empreendedor. O que que você daria de conselho, assim, para essa pessoa conseguir unir ser estrategista e empreendedor ao mesmo tempo? Então, a visão estratégica é um olhar para fora, né, do Uhum, negócio. Então, a gente tem que saber fazer essa conexão do que está acontecendo no seu negócio, qual é o momento que você está vivendo e o que está acontecendo no mercado. uhum, Então, não dá para você ser um bom estrategista se você ficar o tempo todo preso operacionalmente. E é possível, sim, você trabalhar estrategicamente no seu negócio durante um tempo que você ainda está ligado operacionalmente, até por conta da questão do momento que a sua empresa está vivendo. Mas à medida que você vai evoluindo, você dividir essas camadas de gestão estratégica e a camada de gestão operacional é fundamental. Esse estrategista, ele primeiro precisa gostar de sentar na cadeira de estrategista. É a pessoa que tem que gostar de estudar o mercado, uhum, é a pessoa que tem que gostar de se relacionar com outras pessoas, outros players, que são desde concorrentes que ele tem, até mesmo empresas que ele pode modelar. É a pessoa que precisa gostar, por exemplo, de participar de outros ambientes de negócio onde ele pode aprender, que são desde masterminds, mentorias, cursos, eventos e por aí vai. E é uma pessoa que tem que ter a capacidade de tomar decisões, né? Então uhum. não basta você assumir ali muito conhecimento, você está sempre muito bem inteirado com o que está acontecendo, na hora que você senta na sua cadeira de estrategista, você não assume as posições de tomar de decisão. Tomar decisão é fundamental para esse estrategista. É como um jogo de xadrez, né? Você tem um jogo de xadrez, você tem N possibilidades diferentes que você pode se movimentar, mas qual é a peça que você vai movimentar naquele momento específico, né? Qual é o nível de olhar que você consegue ter, por exemplo, para jogadas à frente? Se eu fizer Uhum, um movimento X, qual é o movimento que o mercado ou que o meu concorrente pode fazer? Então, eu uhum, preciso prever algumas situações de forma mais antecipada para poder apostar em jogadas específicas. uhum, E
ao mesmo tempo, também ter a capacidade de conseguir ajustar o jogo conforme o desenrolar desse jogo de modo geral. Então, é muito complexo você assumir a posição de estrategista, mas você primeiro precisa realmente querer assumir essa posição para que você possa se preparar para ela. E quando você vai para um nível de estrategista, você se sente mais sozinho? Sim, E aí, como que porque você faz na hora de tomar uma decisão? sim, porque a liderança ela é solitária, Uhum, né? E como é que você faz para você poder eliminar esse papel de que você, por exemplo, se sente muito sozinho quando você está sentado numa cadeira de liderança estratégica? É você buscar ambientes onde você pode fazer essa troca de informação. uhum, Então, quando você estabelece um network estratégico de outros gestores que estão em níveis parecidos com o seu, até mesmo mais avançados do que o seu, ou quando você, por exemplo, encontra mentores que podem te ajudar com esse direcionamento, onde você possa, por exemplo, ali, quando você tem algum problema, você possa levar esse problema para discutir com essa pessoa, não para essa pessoa resolver o problema por você, porque o mentor não vai resolver o problema por você, mas o mentor ele pode trazer reflexões importantes para você. Ou quando você se sente em ambientes onde você se sente seguro para que você possa discutir, onde você possa modelar, você também percebe que você não está sozinho. Então, assim, não dá para você acreditar que você vai conseguir resultados sozinho mais do que você conseguiria estando dentro de um grupo. uhum. Então, não dá para ser tolo imaginando que ser um líder sozinho nesse mundo vai ser a melhor escolha. Então, um líder ele nunca pode estar isolado. Ele vai estar isolado muitas vezes na tomada de decisão do negócio dele, porque muitas vezes ele não pode chegar para uma pessoa quando ele tem que tomar uma decisão de nível muito estratégico e que ele não pode compartilhar com o time, e às vezes essa decisão às vezes é até impopular, né? Como que ele vai, por exemplo, discutir isso internamente com algumas pessoas que, na verdade, são diretamente afetadas por essa decisão. Uhum. Então, ele precisa ter ambientes onde ele pode discutir sobre essas decisões. Então, são esses ambientes que ele vai sendo inserido para que ele não se sinta sozinho. É, e eu vejo assim, né, no nosso já relacionamento de sócios, né? Então, a gente tem uma parte que a gente se complementa, mas a gente, cada um está na sua especialidade. Então, por mais que você seja o estrategista e eu seja sua sócia, eu não vou ter aquela habilidade de te ajudar em boa parte das tomadas de decisões. Então, por isso que eu vejo que você acaba buscando outros ambientes para trazer uma visão que eu jamais teria. Então, nem sempre, né? Na sociedade, os próprios sócios são as melhores pessoas para ter todas as informações para uma melhor tomada de decisão. Essa parte, você concorda? Concordo, porque a gente não concorda em tudo, né? Uhum. E A gente muitas discorda em muita coisa. concorda em muitas coisas, e acho que depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Antes de a gente finalizar esse assunto aqui, né? O que, que é importante dizer sobre essa relação de sociedades? Então, às vezes, naturalmente, a visão ela é divergente. Uhum. Isso é natural. Isso está muito relacionado, por exemplo, quando você tem um sócio que está muito mais enviesado para o operacional, quando não totalmente operacional, e um sócio que está muito mais enviesado para o estratégico, quando não totalmente estratégico. Uhum. Então, existe, obviamente, uma visão diferente em algumas coisas, né? Porque, às vezes, o sócio estratégico ele pode ter a percepção um pouco distorcida de como que as coisas se aplicam operacionalmente. E o sócio operacional pode ter uma visão um pouco limitada de como as coisas acontecem estrategicamente. Então, o Uhum. ponto é, primeiro você conseguir diminuir essa diferença que existe. Como eu Uhum. disse, é uma diferença natural, mas você pode diminuir. Sim. Então, como é que a gente faz isso no dia a dia? A gente senta para poder discutir para onde a companhia está indo, o que nós queremos e como que isso vai ter o desenrolar estrategicamente, operacionalmente, para que as coisas realmente sejam factíveis. Então, quando a gente toma uma decisão, no final das contas, essa decisão ela foi discutida. Uhum. O ponto em questão é, esse sócio aqui precisa trazer elementos para que possa iniciar essa discussão. E quando, por exemplo, não há total convergência de opiniões, você pode, inclusive, trazer a figura de um terceiro para ajudar. Uhum. Então, não é à toa, por exemplo, que as companhias elas buscam ali um conselheiro que é um advisor de negócios, que muitas vezes senta numa cadeira específica para ajudar nesse processo de tomar decisões estratégicas, sentando com outros diretores, né, que chamam-se C-levels, né, então, ou seja, Uhum. pessoas que exercem funções estratégicas no negócio, sentam e ouvem a visão, tem ali a opinião daquele advisor para poder complementar. Então, é a figura de um conselheiro. Isso é muito comum nas grandes empresas, mas que pode também ser aplicado no seu negócio. Agora, talvez você vai falar assim, Anderson, mas está um pouco distante do meu negócio, por exemplo, eu ter
uma pessoa ocupando uma cadeira de conselheiro dentro da Uhum. minha empresa. Não, essa pessoa, por exemplo, pode ser esse seu amigo que já está no outro momento e que você pontualmente vai pedir uma ajuda para ele, Uhum. porque ele também sabe que em outros ambientes ele também é ajudado. Então, existe sim, dentro do empreendedorismo, um conceito de colaboração. E Uhum. você vê quantas vezes, por exemplo, você vê ajudando pessoas, né, que estão em momentos muito diferentes do nosso, e eu estou ali ajudando com a experiência que eu tenho para que essas pessoas possam evoluir. Sim. Da mesma forma também que eu sou ajudado por outras pessoas. Então, é um ambiente de colaboração que você vai criando esse network onde um vai ajudando o outro. Por isso você, primeiro, entender que dentro dos negócios você sempre tem o que contribuir para outras Uhum. pessoas. Por mais que você ainda sinta que você está patinando no seu negócio, que você ainda não tem a maturidade total que você gostaria de ter, mas você tem mais maturidade do que outras pessoas que estão abaixo de você ainda, que estão mais introdutórias no seu negócio. Você já cometeu alguns erros que essas pessoas podem evitar de cometer e você pode ajudar essas pessoas. E o universo, ele sempre vai conspirar ao seu favor. Então, se você for uma pessoa que você não se negue a dar ajuda às pessoas, que você realmente se coloca à disposição para ajudar outras pessoas que estão numa jornada anterior da sua, você pode ter certeza que o universo vai conspirar ao seu favor, trazendo pessoas também para ajudar você quando você precisa. E sempre entender que essas conexões estratégicas é fundamental, que a gente precisa criar no nosso dia a dia. Então, às vezes, por exemplo, você se conecta com alguém que está muito mais avançado, mas essa pessoa pode precisar de alguma coisa que você tem a oferecer para ela. Uhum. Os E problemas são são diferentes, mas ao diferentes. mesmo tempo que um ainda não passou, o outro já passou, por mais que o negócio seja menor, né? Exatamente. Aí você vai plantando, né? E você vai criando moedas de troca. Essas moedas de troca, elas voltam para você em outro momento. Uhum. Às vezes não diretamente por essa pessoa, mas às vezes diretamente por uma outra pessoa que essa pessoa pode te conectar, entendeu? Sim. Então, nós não temos que viver num ambiente, num mundo onde a gente se sinta isolado, a gente não compartilha as coisas. Você só vai viver nesse ambiente se você quiser. Uhum. Agora, obviamente, precisa criar condições para que o ambiente te ajude, né? Para que o universo conspire a Uhum. seu favor. É, a gente acredita muito nisso, né? Então, Total. não interessa, como as pessoas retribuem, se é que elas retribuem. O que interessa é a gente nunca perder a nossa essência do que a gente acredita que é certo fazer, né? Então, isso é uma Exatamente. coisa que a gente tem uma conexão muito boa, né? É isso. Então, nunca vou deixar de ser quem eu sou devido à forma que as pessoas agem em relação àquilo. Então, o que a gente sempre faz é isso, né? Ou compartilhar, ou ajudar, o quanto mais a gente pode, esperando que as pessoas também peguem esse conhecimento e compartilhem, né? Então, elas vão ali, vão passando para os demais, e na hora que a gente precisar, a gente sabe que vai ter alguém que vai acabar nos ajudando nesse sentido também. E perguntar aqui agora, uma pergunta de casal. Como que é para você quando a gente tem algum desentendimento em casa e depois a gente vem e tem que fazer acontecer nos negócios? Então, desanda, né? Desanda, né? Desanda. Hum. Assim, eu não sei como é que são com os outros casais e vocês até podem comentar onde vocês estiverem assistindo esse conteúdo, né? Como é para vocês, né? Mas no meu caso da Fernanda, se a gente tem um desentendimento, tudo desanda por conta desse desentendimento. Parece que existe uma força que ela pode ser sempre uma força que vai ser positiva ou negativa. E essa força que é positiva ou negativa está diretamente relacionada a como é que nós estamos como um casal. Sim. Então é muito difícil, né, você dizer, por exemplo, que as coisas não se misturam, porque as coisas estão sempre entrelaçadas e misturadas o tempo todo. Sim. Então, ou seja, se eu tenho um problema ali, um desentendimento, e sempre há desentendimentos, a gente precisa entender isso. Talvez o fator principal é quanto tempo você leva para resolver um desentendimento, né? Ou quanto tempo você leva, por exemplo, para ter a maturidade de assumir que você errou, enfim. Mas não perdurar os problemas, porque esses problemas eles acabam impactando outras fases da sua vida, outros momentos da sua vida, outras etapas que você está vivendo. Então, como a gente tem ali a nossa vida dois, a nossa vida familiar, a nossa vida de negócios, e tudo isso está diretamente misturado, então lidar com tudo isso não é tão fácil assim. E é importante deixar claro que não é fácil, porque as pessoas que veem através de uma rede social, elas criam a falsa impressão
de que as coisas são lindas e maravilhosas. E, na verdade, não são lindas e maravilhosas. Na Elas são verdade, eu desafiadoras acho para que todo eles mundo. esperavam que a resposta fosse não, imagina, a gente coloca o problema na caixinha, vem, trabalha como se nada tivesse acontecido e vai deixar para Exatamente. discutir à noite. Não é bem assim, né? Exatamente. Só que o que a gente percebeu, por exemplo, é que o quanto antes a gente resolve o problema, tanto mais facilidade nós vamos ter de lidar com as situações do dia a dia. Então, acho que o ponto é, a gente não deixa as coisas passar muito tempo e muitas vezes não passa tempo nenhum. É, porque assim, as pessoas acham que, mas é só porque é empreendedor tem que resolver o problema. Não, como casal, as pessoas têm que aprender que elas têm que resolver o problema, né? E não ficar uma semana de cara virada, enfim. Se isso já é ruim pro casal, imagina isso quando o casal empreende junto. Então, o casal, ele tem que estar ali. Teve algum problema em casa? Resolve. Principalmente se é empreendedor. Já teve vezes de manhã a gente ter DR para resolver o que estava acontecendo, porque se a gente vem trabalhar e se a gente não resolveu em casa, aqui as coisas desandam. É incrível, porque a gente não tá legal, a gente não tá bem para tomar as decisões certas e isso acaba impactando no próprio negócio. Então, por várias vezes, a gente já acabou durante o dia mesmo falando, não, vamos resolver esse negócio aqui para as coisas andarem da forma que devem, E né? o contrário também é verdadeiro, né? Quando Sim. você, por exemplo, tem um problema aqui dentro e quando a gente está em casa e esse problema ele não foi resolvido adequadamente aqui dentro, lá em casa também o problema ele se torna Sim, também outro problema. sim. Hoje, pra gente, é mais difícil ter problema no negócio que a gente não resolva. Porque eu vejo assim, quando a gente tá bem como casal, as coisas no negócio, elas conseguem se resolver mais facilmente. Porque não existe nenhuma disputa do certo ou errado que ficou lá em relação àquela discussão de casal que não foi resolvida. Então, se aquilo tá resolvido, não vai existir meio que tanto motivo para atrito numa discussão entre sócios. É, e o que você tem que prestar atenção, né? Você que está empreendendo com o seu marido, com a sua esposa, o que você tem que ter clareza é que ao empreender em casal, não importa o que aconteça, você vai chegar em casa e você vai dormir com essa pessoa. Uhum. Entendeu? E é muito difícil você dormir com uma pessoa quando você, por exemplo, está carregando ali umas disputas que você tem dentro do negócio. Isso. Esse desalinhamento que você tem no negócio, na hora que você vai se deitar com essa pessoa, ele vai permanecer. Então, Uhum. se você não for capaz de resolver esses problemas dentro do negócio, como é que você vai, por exemplo, conseguir manter essa relação de forma Saudável, né? saudável, manter a longevidade Uhum. dessa relação de um modo geral? Então, muitos casamentos, eles acabam naufragando pelo fato dos sócios não conseguirem resolver as posições deles dentro da sociedade e Sim. acaba interferindo dentro do próprio negócio. Sem dizer também que aspectos financeiros, quando não são muito bem claros também, acabam trazendo problemas entre o casal. Sim. E é muito comum a gente ver, por exemplo, casais que não se acertam financeiramente, ou seja, não tem clareza de qual é o papel de cada um financeiramente, ou Uhum. seja, qual é o salário que cada um tem, como é que vai ser esse processo todo financeiro, e aí quando chega em casa, por exemplo, isso acaba se refletindo dentro da própria relação. Então, Sim. na minha relação com a Fernanda, ela tem o salário dela, eu tenho o meu salário, a gente tem as variáveis concernentes aos resultados que cada um de nós entregamos dentro dos negócios que nós participamos, isso foi Uhum. tudo bem acordado. Isso dá autonomia financeira para cada um e, ao Sim. mesmo tempo, também evita, por exemplo, que essas questões financeiras elas acabam interferindo nas questões financeiras do casal. Sim. Porque Porque quando a tudo é gente vai por para o casal, acordo, né? tudo é por um acordo. E quando vai para o casal, é um outro rolê, são outras regras diferentes do que existe na empresa. Agora, quando você quer colocar uma regra só dentro da empresa e também fora da empresa, dentro da sua casa, eu vejo que você começa a ter ali complicações em relação a tudo isso. E quando a gente fala sobre conversa de dinheiro, né? Então nunca é uma conversa fácil se você não tiver estruturado de início. Então tá tudo bagunçado agora e, não tá dando certo, tá dando discussão. Então vocês têm que ter essa conversa que é uma Total. conversa difícil de ajuste do que é justo dentro da empresa em relação a salários, o que é justo dentro de casa, porque quando existe regras, existe acordo, não há motivos para um cobrar o outro ou discutir, dizer que não concorda de algo que já foi acordado, né? Então E eu acho que ajustando isso também, né? alivia a relação. E ajustando as coisas conforme o tempo vai passando. Uhum. Então, se você pegar, por exemplo, como era a nossa relação no início da nossa jornada, né, como Sim, casal, e pensando do aspecto empreendedor, era completamente diferente do que é hoje. sim. Então, hoje, por exemplo, a gente tem
outros acordos que foram sendo feitos e foram depois sendo ajustados com base no momento que nós estamos vivendo. E o Sim. que nós estamos vivendo hoje não vai ser o momento que nós vamos viver daqui a 5 anos. Uhum. Então, a gente tem que entender que lá na frente nós vamos ter que mudar os acordos novamente, Sim, para que a gente possa realmente ter a maturidade de entender que as coisas, elas evoluem. sim. E evoluem dentro da nossa casa, como evoluem também dentro do nosso negócio. E estar acompanhando essa evolução é fundamental. Sim, só de relacionamento são 12 anos, né? Então, nossa realidade, quando a gente começou nosso relacionamento, era uma, e tanto o relacionamento como todas as situações, elas foram amadurecendo com o tempo e se adaptando ao que fosse necessário. Exatamente. E aí, falando sobre casal, já que a gente entrou nesse assunto, né? Rotina. Então, fala um pouco da nossa rotina e o que você sente que mudou de um tempo para cá, no dia a dia, de casa, como que Então, você acho que, organiza. acho que essa própria evolução que a gente teve como casal, a gente também trouxe também para essa nossa rotina de casal. Uhum, Então, hoje, por exemplo, considerando a complexidade dos negócios que estão à nossa volta, a gente precisa ter uma rotina muito bem ajustada para que a gente possa dar conta de tudo. sim. Então, isso já começa com o início do nosso dia. O que nós priorizamos na nossa vida. Então, por exemplo, para nós é muito claro que dentro das nossas prioridades está cuidar da nossa saúde. Então, a gente Uhum, já começa o dia de uma rotina normal, a gente começa o dia já fazendo exercício todos os dias durante a semana. Então, existe já claro qual é o horário que nós vamos acordar, qual é o momento que nós estamos na academia e o que vai acontecer quando a gente sai da academia. uhum, E quando a gente chega da academia, a gente não gasta tempo com aquilo que não faz sentido. sim. A gente foca naquilo realmente que é importante para nós. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que cuida de todo esse suporte que a gente precisa. Uhum, Então, quando a gente chega, o café da manhã já está pronto na mesa, todo pronto. A gente já deixa o cardápio do dia. Então, uhum, toda a alimentação nossa é cuidada dessa pessoa, é cuidada por essa pessoa, e essa pessoa prepara toda a nossa alimentação. Então, por exemplo, na rotina de hoje, ela já sabe que a gente daqui a pouco, agora é 11h30, então quando for 12h15, a gente já está lá almoçando e já vai estar pronto na mesa para a gente poder sentar e almoçar. E aí, consequentemente, o lanche que a gente vai comer à tarde, essa pessoa já preparou. O jantar que nós vamos ter à noite, essa pessoa já vai deixar pronta. Ou seja, já uhum, deixa tudo pronto para que a gente não gaste tempo com essa preparação. E também que a gente possa equilibrar essa energia necessária para poder dar conta de tudo. uhum, Se eu me alimento mal, se eu não tenho ali uma rotina de exercício, se eu não tenho um cuidado pessoal, isso vai impactar na minha performance dentro do negócio. uhum, Isso vai impactar nos resultados que eu vou gerar na minha vida. Se eu gasto energia com coisas que não fazem muito sentido, também vai impactar. Só uhum, que é óbvio que isso a gente faz hoje e não foi sempre assim. É um progresso que você vai tendo, ou seja, você vai ter que ir adaptando a sua vida de acordo com que a sua vida vai mudando. uhum. Não dá para a gente ser a mesma pessoa que há 10 anos atrás ficava preocupada em lavar roupa, ficava preocupada em lavar louça, hoje tendo tantos negócios e não dá para a gente ficar pensando em lavar roupa e lavar louça, entendeu? Muita gente pensa que ter alguém que ajude nas tarefas domésticas é luxo. Mas quando a gente pensa na Não é luxo. evolução do negócio, a gente vê que algumas coisas são necessidades, tanto para a mulher, para o homem ali que cuida da casa, deixar de ter aquelas tarefas, então vai ser uma sobrecarga a menos e que essa energia vai ser dedicada ao negócio. E o negócio vai trazer muito mais rentabilidade para que ele tenha essa ajuda, esse luxo. Então, é deixar de gastar essa energia, esse tempo com tarefas domésticas e usar esse tempo para evoluir no negócio, estudar ou até mesmo descanso. Porque Sim, muitas vezes as total. pessoas não descansam porque estão preocupadas em fazer uma faxina. Só que trabalhou a semana inteira, 10 horas no mínimo por dia ali, principalmente quem é empreendedor, que sempre tem uma rotina mais puxada, para chegar no fim de semana, em vez de descansar ou curtir a família, tá ali limpando a casa. Não faz sentido, isso não é luxo, é Sim, qualidade de vida que a gente busca para focar a energia no negócio que a gente precisa. sim. Hum. E as mulheres normalmente conhecem muito bem essa questão da vida dupla, né? Sim, Então, ou total. seja, ela tem uma dupla rotina, né? Ela tem uma Sim. rotina dentro do negócio, às vezes trabalhando, né, no Uhum. negócio, enfim, e chega em casa, tem toda uma vida, todo um rolê para cuidar, entendeu? Que vai desde a criança que ela tem que cuidar Uhum. até toda a casa que ela tem que E falar limpar. que a rotina é dupla ainda é pouco. E o final de semana, que deveria ser um final de semana de descanso, é um final de semana de limpeza geral, por exemplo. Sim, É claro que isso são coisas que a gente já passou por isso. sim. A gente já teve esse tipo de rotina. Só que o que você precisa entender? Para você alcançar outros níveis, você precisa abrir mão de algumas coisas que você faz hoje. Uhum. E aí não faz sentido você fazer tudo. Então, no primeiro momento
você vai delegando algumas atividades. Você vai contratar uma diarista, por exemplo, que vai vir lá uma vez por semana, depois ela vai vir 2 vezes por semana, ela já vai aliviar grande parte dessa carga que você tem. Uhum. E depois você vai entendendo que você vai precisando ter mais pessoas. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem somente uma pessoa para cuidar das coisas de casa, mas a gente também tem uma pessoa que cuida das coisas aqui na empresa. Uhum. Então, as coisas que a gente gastaria muito tempo, que é marcar um médico, que é fazer compras para casa, que é cuidar de uma série de coisas, tem uma pessoa que cuida disso pra gente. Então, ou Sim. seja, isso traz um alívio muito grande, por quê? Porque eu não tô aqui, nesse momento, produzindo esse conteúdo, batendo esse papo com a Fernanda, preocupado que eu tenho que comprar ali um negócio que eu preciso comprar na internet, por exemplo. Não, isso já foi cuidado. Uhum. É isso, faz a diferença, alivia a carga, né? Quando você fala a questão da mulher, querendo ou não, a mulher ela é sempre a mais prejudicada nesse sentido, quando a gente fala sobre tarefas domésticas, cuidar de filho, cuidar do cachorro, porque ela tem um olhar que ele é mais completo sobre tudo. Então, quando ela chega, ela tem aquele viés de se preocupar com tudo, analisar tudo e querer dar jeito em tudo. Então, é uma sobrecarga maior mesmo que a mulher tem, até por isso que muitas mulheres elas são gestoras de pessoas de um jeito muito mais detalhista e mais humano por conseguir ter esse olhar para tudo que acontece. Então, ela sabe se uma pessoa não está bem, ela sabe se algo está acontecendo, porque a mulher ela acaba tendo um feeling para isso. Então, ela acaba tendo essa vantagem competitiva em relação a homens, em relação à gestão de conseguir enxergar um todo. Mas isso é muito voltado ao fato de ser mulher, principalmente se ela é mãe, porque a todo momento ela tem que estar atenta o que aquela criança está precisando. E isso faz com que ela tenha um olhar atento a tudo que acontece. Então, é natural, né? Então, isso para a mulher já vem pronto, digamos assim, né? Sim. Então, acaba que Só no dia que a dia... isso muitas vezes atrapalha a própria mulher, né? Sim. Porque isso muitas vezes desfoca a mulher, né? Uhum. Porque ela se apega muito a esses detalhes e o homem ele é mais objetivo também, né? Sim. E muitas vezes ele tende a ser mais frio Uhum. do que as mulheres em alguns aspectos e essa frieza, por exemplo, ajuda, por exemplo, a contrabalancear tudo isso, né? Sim, tem que ter o Tem que equilíbrio. ter o equilíbrio. Acho que a questão sempre é entender que existem essas diferenças e entender que essas diferenças elas são complementares umas às Uhum. outras e não que elas são diferenças que vão gerar algum tipo de estresse, né, dentro de uma relação. Então, o modo como a Fernanda vê as coisas é bem diferente do modo como eu vejo as coisas. E Uhum. às vezes eu vejo assim, gente, por que ela está gastando tanto tempo com isso, entendeu? Para mim, não tem muito, Não faz não sentido. faz muito sentido. Mas para ela faz. Uhum. E da mesma forma também que ela olha para algumas coisas e acha, por exemplo, talvez que eu seja um pouco direto demais em algumas coisas, e ela fala assim, poxa, né? Mas aí Uhum. entender também como contrabalancear, porque talvez existem momentos que ser mais direto vai ser mais efetivo do que ser menos direto. Tem momentos que você tem que ser mais emocional do que ser mais racional e por aí vai. E contrabalancear. E também trazer um pouco de cada um, entendeu? Entender um pouco como que a mulher pensa e você trazer parte desse pensamento também para suas atitudes, né? Uhum. E da mesma forma também a mulher, ela entender também como o homem pensa e trazer esses aspectos para as atitudes dela também. Isso ajuda também a contrabalancear. É aquilo, né? Não ser a competição e sim a análise do que é melhor e a gente A traz o colaboração. equilíbrio, colaboração. É, Isso mesmo. exatamente. E aí falando, né, dos luxos, né? Essa polêmica aí da BMW, como que foi para É, você? só para contextualizar, né? Eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas, né? De um funcionário que colocou lá que ele tem um salário de R$ 4.000, né, atuando como contador, né? E que ele cuida da empresa como um todo, ou seja, passou a sensação de que, tipo, ele está cuidando ali da operação Uhum. e o sócio, que não entende muito ali ou não trabalha muito, né? Tem até uma BMW, né? Não é um funcionário nosso, né, gente? É só para vocês Sim, entenderem. É numa exatamente. caixinha de pergunta. Tem caixinhas de perguntas que eu abro no meu Instagram e aí vem de tudo lá, né? Uhum. E aí, na minha resposta, né, eu falei assim, cara, você tá contente? Então vai empreender. Aí vai empreender, você vai montar a sua empresa, você vai tirar os registros todos da sua empresa, você vai depois pagar a multa quando dá alguma coisa errada, você vai pagar os impostos necessários, você vai contratar pessoas, você vai alugar espaço para você poder trabalhar, você vai conquistar clientes, você vai fazer todo o papel que o empreendedor tem que fazer. Uhum. E aí, depois de uns 10 anos fazendo tudo isso, você pode até comprar a BMW que você está falando tanto. O que as pessoas não entendem é que, na visão delas, as coisas são muito simples, né? Tipo Uhum. assim, eu faço assim e cai uma BMW na minha cabeça, né? Uhum. E as coisas não são assim, né? Por exemplo, quando eu comecei a empreender, o primeiro carro que eu comprei
foi um Chevette sem motor e sem um lado do assoalho. Uhum. Foi o que deu para comprar. Eu paguei R$ 750 num Chevette sem motor e sem um lado do assoalho. E aí, por que que eu comprei um Chevette sem motor e sem um lado do assoalho? Porque eu tinha só R$ 1.000. Era o dinheiro que eu tinha. Os 250 que sobrou, né? Eu paguei uma parte, eu paguei o guincho que trouxe o carro até a minha casa. O, 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 o motor veio no porta-malas do Chevette, ele ficou ali no porta-malas. E aí eu fui fazer o motor que estava fundido e fui fazer toda a parte de funilaria que estava toda ferrada, né? Uhum. E aí eu levei o carro pro mecânico e aí o mecânico foi montar, né? Depois eu gastei, no final das contas, outros R$ 750 para poder fazer o motor e para poder fazer a funilaria do carro. E quando eu fui, né? Depois que o carro estava andando, né? O Chevette era muito velho, era 74, né? Então nós estamos falando de um carro que tinha mais de 20 anos de uso na época. Uhum. E quando eu fui com o Chevette pela primeira vez no meu cliente, né? Ele ainda tirou sarro da minha cara. Eu falei, mas cara, você comprou um Chevette? Por que acontece? Esse cliente era uma Autopeças e essa Autopeças, ela forneceu as peças que eu usei no carro. E eu usei justamente as peças ali porque eu pegava e trocava por honorários, né? Então, ou seja, eu pegava pegando as peças e depois eu descontava nos honorários. E aí, depois que eu montei tudo, eu fui levar para ele ver. Ele falou, cara, Uhum. você comprou um Chevette, cara. Mas você comprou um Chevette com motor fundido. Por que você comprou um Chevette? Uhum. Porque era o que dava para fazer, Uhum. entendeu? Só que as pessoas, elas olham para o carro que você está andando, para a viagem que você está fazendo, para a casa que você mora, para o restaurante que você está almoçando, ou jantando e tudo mais, e elas acham que a sua vida foi assim. Elas acham que a sua vida foi automática, entendeu? Que ser empreendedor é tudo à base do automático. Não, isso são tudo conquistas que você pode ter depois que você consegue passar por muito perrengue na vida. Uhum. Então, é entender que você, na vida, você não pode ficar preocupado muito com a opinião das pessoas, é entender que ninguém vai conhecer o seu rolê, é você Uhum. mesmo que vai viver o seu rolê, então, ou seja, as pessoas que estão de fora, elas não vão entender qual é o seu rolê, e simplesmente seguir em frente, em busca dos seus resultados, não ter vergonha das suas conquistas e valorizar cada ponto que você alcança à medida que você vai evoluindo. Esse é o jogo do empreendedorismo. É, eu começar por baixo, ter garra, né? Ter Não ter garra, vergonha, que vai ali, vai crescer, vai conquistando. É difícil mesmo. Uma coisa em relação às nossas viagens, por exemplo, né? Hoje a gente viaja a cada 3 meses. Só que lá de trás eu tinha, não era vergonha, mas eu não queria postar que a gente estava viajando, porque eu ficava colocando, o que que os funcionários iriam pensar? Porque, eu estou viajando. Hoje já não é algo, né, que eu faço, muito pelo contrário, eu viajo, eu posto mesmo, porque hoje eu entendo isso, né? Então, se eu estou hoje no cargo que eu estou, foi depois de muita luta, muita batalha ali para conquistar tudo aquilo. Então, por que que eu vou esconder, né, a minha condição atual, deixar de usufruir de coisas que para mim são conquistas do meu trabalho, porque as pessoas irão pensar? Eu acho que cada um tem que entender o momento que está vivendo e buscar evoluir para conquistar as coisas que eles querem. total. Quando eu vejo que um funcionário comprou uma casa, comprou um carro, está viajando, né, eu comemoro junto com eles aquelas Mas as pessoas não conquistas. são assim. Elas não são assim. Mas talvez por elas não serem assim, talvez elas não estão conquistando, né? Aquilo que a Sim, gente falou, né? Então vamos colaborar, vamos conquistar, vamos jogar ali energia positiva para aquilo que está acontecendo, porque a gente entende que se aquelas pessoas estão conquistando algo, é porque a gente deu a oportunidade de elas crescerem e evoluírem dentro do nosso negócio. E se elas estão crescendo e evoluindo, quer dizer que cada vez mais eu também estou crescendo e estou evoluindo. Então por que que eu vou travar pessoas para que só eu tenha um lucro, um luxo, sendo que eu consigo desenvolver pessoas dentro do nosso negócio para que assim elas também conquistem algo, né? Cada um dentro das suas conquistas, mas a gente está ali junto, batalhando, está lutando para cada vez mais poder usufruir, né? E hoje é uma coisa que a gente faz muita questão, na verdade, de alguns anos, que é de cerca de a cada 3 meses a gente viajar para descansar, até mesmo por causa da nossa rotina, sim. né? Então, nossa rotina é puxada, nossa rotina como empreendedor é uma rotina desgastante, que não é qualquer pessoa que aguenta essa rotina, então, por isso, a gente estipula quais são as nossas metas de descanso, para que a Sim. gente consiga ali, de fato, relaxar e voltar, que no dia que a gente volta de viagem, né, no primeiro dia de trabalho, já é aquela rotina enlouquecedora, que nessa última, por exemplo, passou uma semana, né, a gente olhou um para a cara do outro e falou,
só faz uma semana que a gente voltou de férias, né, de tão cansado que a gente já estava devido à necessidade da rotina, né, que a gente tem. É entender que esses momentos que você se permite, né? Então, ou seja, você primeiro entender que você tem permissão para viver isso, e esses momentos que você se permite, eles vão ativando a sua própria ambição para você continuar evoluindo. Uhum, É o repertório que você cria. Então, muitas vezes você só vai entender o poder de alguma coisa quando você vivencia aquele repertório novo. sim. Então, por exemplo, você só entende como é bom você almoçar num restaurante bacana se você se permitir almoçar num restaurante bacana. Você Uhum, só vai entender como é bom você viajar para um lugar bom, para você estar num hotel bacana, se você realmente vivenciar aquilo, se você realmente se hospedar num hotel bacana. Então, isso tudo vai te permitindo você criar um repertório. E aí você começa a ativar a sua ambição para você ir mais longe. É entender, poxa, se eu fizer isso, eu vou conseguir, por exemplo, fazer uma viagem internacional de novo para a Europa, que eu fiz e que eu curti. Eu vou conseguir voltar para os Estados Unidos, que eu fui lá, eu fui para Disney, eu fui para Miami, enfim, eu fui para algum outro lugar. Essas coisas todas, elas vão ativando a sua ambição. Isso vai te ajudando a impulsionar. Então, uhum, inegavelmente, a gente encontrou quais são as ativações que fazem uma diferença para os nossos resultados. uhum, Então, você fala assim, poxa, mas viajar cada 3 meses, na maioria das vezes são viagens internacionais, ok, beleza, e daí? uhum, Agora, quantas horas, quanta dedicação, quantas decisões eu tive que tomar, quanta responsabilidade eu carreguei para depois de 3 meses eu poder passar mais uma semana viajando. sim. Então, é isso que é o ponto, entendeu? E tem o equilíbrio também. Uhum, Por quê? Porque a gente não tem mais energia para poder passar tanto tempo muito forte naquela pegada, porque isso, de uma certa forma, também é muito exaustivo. sim. E aí, para você entrar num burnout, para você poder começar a entrar num estado mais depressivo, você ter alguns elementos psicológicos que vão te afetar e que vão, inclusive, te possibilitar de você continuar gerando resultados, não é difícil, não. Sim. Então, é você entender, você se conhecer, qual é o seu ponto, onde que você chega nos momentos onde você está próximo do seu limite. Uhum, E no momento que você está próximo do seu limite, é você realmente conseguir quebrar esse ciclo, dar aquela descansada, dar aquela respirada. E às vezes, para algumas pessoas, isso pode ser um final de semana, entendeu? sim. Pode ser um final de semana que você se permite fazer alguma coisa diferenciada. Então, você Uhum, fala, poxa, eu vou matar uma sexta-feira e vou ficar até domingo, eu vou voltar na segunda-feira, ponto. Você já colocou lá 3, 4 dias no meio de uma semana, no meio de um período muito uhum, difícil, e você já dá uma quebrada na sua rotina, e quando você volta depois de 4 dias, você já volta muito melhor. sim, Então, é se permitir curtir a vida sem culpas. sim. Sem dizer também que as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai percebendo que você deixou de viver algumas Uhum, experiências que você gostaria de ter vivido. E que a gente não sabe o dia da manhã. sim. Você não sabe o que pode acontecer. A gente espera, obviamente, viver até os 115 anos, né? A minha meta. Mas a gente não sabe o que pode acontecer o dia de amanhã, né? Uhum, E eu vou esperar o quê? Quando eu tiver 80 anos para poder vivenciar as experiências, quando talvez o meu corpo não esteja respondendo à altura que eu gostaria para poder vivenciar o que eu estou sim. vivenciando hoje? Nem fudendo. Eu vou vivenciar hoje e tá tudo certo, entendeu? Só que eu vou encaixando isso dentro daquilo que as possibilidades permitem. Sim, E assim então a gente vai vendo. Claro que não dá para você ter uma vida totalmente, né, fantasiosa, né, que é viver o mundo viajando. Agora eu sou um nômade empresarial e que eu vou simplesmente só viver uhum, viajando e vou tocando os negócios à distância, porque os nossos negócios, nosso tipo de negócio ainda exige-se muito nós estarmos sim, próximos dele. total. Nós temos realmente que manter uma rotina de trabalho Uhum, para poder dar conta, né, das atividades que nós exercemos. Nós temos um time muito grande em volta da gente, é muita responsabilidade, são muitos clientes, são muitas pessoas que dependem da gente, então, consequentemente, eu preciso estar próximo. Mas, se eu entender que a minha vida só gira em torno disso, eu uhum, vou deixar de viver a minha vida sim. pessoal. Isso também não dá. E muitas pessoas, elas esquecem de sonhar, né, e querendo ou não, isso era uma coisa ir pra Disney era algo tão inalcançável pra mim, que eu nunca tinha sonhado em ir pra Disney, até eu ir pra Disney. E agora a gente vai pra Disney praticamente todos os anos, porque hoje isso permite. Mas há 20 anos atrás, eu jamais imaginei que eu iria pra Disney. Então, às vezes, as pessoas, elas precisam ter um sonho, precisam ter uma meta, para que elas organizem e se esforcem e tenham energia para batalhar e buscar aquilo que elas esperam. E não ficar só sentado e falando: "Olha, tal pessoa vai e eu não consigo", né. Então por que que você não consegue? Você estipulou isso como meta da sua vida? Às vezes isso que vai fazer a diferença. E não é porque: "Ah, eu estipulei uma meta que eu vou
para Disney daqui 5 anos. Eu não vou viver nada agora, que é aquilo que você falou, às vezes você não sabe o dia de amanhã, na verdade ninguém sabe o dia de amanhã. E você deixa de curtir o processo para esperar algo grandioso no final. E às vezes pequenas conquistas, né, pequenas comemorações, coisas que você consegue se dar como presente na trajetória te impulsionam cada vez mais a ter energia para alcançar algo maior. Né? E quando você falou, eu pretendo ficar velho, né? Meus 115 anos. Gente, se vocês se jogam de cabeça só no trabalho, esquecem de buscar o equilíbrio para que, eu vou guardar todo o dinheiro agora e quando eu tiver 60 anos eu vou lá, me aposento e curto. Você não sabe como vai estar a sua saúde física e sua saúde mental quando você tiver essa idade. Então, guarda lá o seu dinheiro para garantir, óbvio, né, a sua qualidade de vida quando você de fato estiver ali para se aposentar, se bem que 60 anos hoje é novo, mas não esquece de curtir, né, para você trazer esse equilíbrio, curtindo o caminho e quando chegar lá você ter saúde, né, para curtir ainda mais longos anos. E duas coisas para complementar o que você acabou de falar, né? Primeiro, sobre o que foi meu pai de exemplo na minha vida. E ele sempre foi uma pessoa que foi um exemplo de muito trabalho. Isso é uma coisa que foi muito forte para mim e até hoje é forte para mim, porque isso está dentro do meu DNA, né? Isso de fato faz parte, né, da minha vida. Então, eu acho que tem uma influência muito significativa do meu pai em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, também, ele foi o exemplo negativo de uma pessoa que se privou de fazer muitas coisas que ele poderia ter feito na vida por conta do trabalho. Uhum. Então, ele se privou, por exemplo, de viajar. Ele tinha um irmão que morava na Bahia. Ele não conhecia o irmão dele antes de mim. Eu acabei conhecendo o irmão dele antes dele. Loucura. Porque era um irmão afastado, de pais diferentes, né? Mas ele sabia que esse irmão estava na Bahia. E um dia eu fui lá para a Bahia. E eu fui até a casa, achei a casa dele e tirei uma foto com o irmão dele e mandei para ele e ele não conhecia o irmão dele ainda, entendeu? Ele foi conhecer anos depois, quando ele se permitiu, por exemplo, ir para lá. Por falta de condição financeira, não. Não foi por falta de condição financeira. Foi talvez pelo fato de não privilegiar isso. Sim. E aí, quando ele, de fato, se aposentou, enfim, ele começou a ter uma vida, né, onde ele podia fazer as coisas que ele queria, ou seja, deixou de trabalhar tanto, depois de 35 anos trabalhando na mesma empresa, ele acabou sofrendo um acidente e perdeu a vida. Então, ou seja, quando foi o momento de ele curtir a vida dele, foi o momento que ele não pôde curtir a vida dele, entendeu? Porque, infelizmente, o destino trouxe uma fatalidade. Então, conforme foi dito, né? A gente não sabe o que pode acontecer, então vamos equilibrar, né? Não querer só viver o hoje sem pensar que existe também o amanhã, porque também você vai ter uma vida inconsequente, não é esse o jogo, mas também não adianta você ter uma vida muito restritiva, onde você, por exemplo, vai só pensar no amanhã e você vai deixar de viver o hoje, né? Então esse é um ponto aí que eu gostaria de complementar, né? Porque senão hoje fica chato, né? Exatamente. O jogo hoje fica muito chato e acaba que a gente não consegue, né, dar conta de tudo isso, né? Acho que é por isso que a gente curte tanto, né? A gente se dá bem nesses pensamentos. Mas isso foi uma coisa, por exemplo, que a gente foi encontrando essas conexões, né? Quando eu te conheci, eu não pensava de uma forma tão ampla nesse sentido. E aí eu fui entendendo isso, eu fui me permitindo entender isso, entendeu? E aí, obviamente, né, as condições vão mudando, a gente vai evoluindo e a gente vai encontrando esses pontos de conexão. Então, hoje, por exemplo, poder viajar, poder curtir, poder viver experiências, isso faz parte da nossa vida. Então, existe um alinhamento muito claro. E é muito importante que a gente tenha alinhamento nas coisas, ainda que a gente pense diferente em muitas coisas, isso é natural, porque se a gente está em frequências muito diferentes, isso vai impactar no todo, né? Sim. Então, você se colocar na mesma frequência das coisas. Você pensa diferente, mas você se colocar na mesma frequência, porque se você está, por exemplo, vivendo com uma pessoa que é muito distante daquilo que você quer, daquilo que você acredita, é muito difícil, entendeu? Porque de duas uma. Ou você vai travar a sua vida, ou você vai se sentir culpado de viver a vida. Ou você vai, tipo assim, beleza, foda-se, eu vou viver aqui minha vida, e você vai viver uma vida sozinho, o que você poderia viver com essa pessoa. E aí você vai fazer o quê? Você vai viajar sozinho? E como vai ser a volta? Como vai ser a volta, entendeu? Seja, então, ou você vai se abdicar daquilo que você quer em prol de uma pessoa que está travada. E normalmente a velocidade ela vai ser direcionada por quem está andando mais lerdo. Acaba segurando, acaba travando, segurando. Né? Então, acho que assim, no nosso caso, acho que o ponto é tomar cuidado porque os dois andam rápido demais. E às vezes a gente tem que, tipo assim, opa, né? Vamos segurar um pouquinho. Exatamente, porque, vamos lá, a gente tá
vivenciando o rolê já está pensando no próximo rolê, né? Uhum. E às vezes a gente tem que entender que, tipo, né, nesse meio tempo tem um monte de coisa para acontecer e tudo mais. Então, assim, muitas vezes até no trabalho, até porque nós somos muito intensos, muitas vezes no trabalho, tipo assim, meu, né, vamos dar uma descansada, porque se deixar também, acaba que a gente acaba se entregando demais. Sim. Então, ou seja, o ponto é completamente diferente, né? Não é viver de forma travada, mas talvez a gente se segurar para não viver aceleradamente demais. É um equilíbrio. É um E aí a equilíbrio. gente vai se puxando, e quando um tá muito agitado, o outro às vezes tá um pouco mais calma. Aí a gente vai. O que nunca tá é alguém muito devagar, né? Na Sim, nossa relação. Então, exatamente. a Esse é um gente se ponto equilibra. que. E o que você, assim, consegue hoje enxergar para o futuro aí de tudo que nós estamos construindo e que você pode servir de inspiração para outras pessoas? Olha, eu vejo assim, o nosso futuro a gente que vai fazer, né? Então tudo vai depender de o que a gente planeja. Nem tudo vai sair 100% como a gente quer. E o que vai fazer sempre a diferença é como que a gente vai lidar com essas adversidades aí no caminho, né? Então, deu errado, não insistir no errado, né? Não ficar ali achando que aquilo é o certo, então aprender com aquilo e ir evoluindo, porque eu acho que o que a Educação tá hoje é só o começo do que ela vai ser, né? Então, é algo que eu e você tem como sonho junto e a gente vai trabalhar e batalhar para construir isso cada vez só voar, né? Total. E você? Para mim, eu tenho muita clareza, né, que empreender não é uma brincadeira. Uhum, E o que eu vejo no mundo é que a maior parte dos empreendedores estão brincando de empreender. E não porque eles não são sérios. Quando eu falo que estão brincando de empreender, é porque eles não estão se preparando para o que é empreender de fato. uhum, Eles não têm, talvez, a plena consciência, clareza, de que para você empreender e ter resultados, você tem que estar preparado para poder fazer isso. uhum, E eu acho que o primeiro ponto é você entender o que é que você quer para o seu negócio, o que é que você quer para a sua vida, onde você quer chegar, e entender o que você precisa fazer para você chegar lá. uhum, O que é que você precisa mudar, quais são as habilidades que você precisa adquirir, o que que você precisa projetar em termos de desenvolvimento pessoal, o uhum. quanto você está dedicando tempo para os seus estudos. Então, acho que esse é um ponto que eu respiro isso. Qual é o dia, por exemplo, que você não veio estudando? Sim, você é bem nerd nesse Sou bem sentido, né? nerd, entendeu? Sou muito nerd, Uhum, entendeu? E isso faz uma diferença muito grande para aquilo que eu posso entregar para as pessoas que tanto se inspiram no meu trabalho. uhum, Então, essa construção desse Anderson, desse empreendedor, não é uma construção de um dia, de uma semana, de um ano, é uma construção de mais de uma década, investindo muito nesse autoconhecimento, investindo muito no autodesenvolvimento. Então, acho que uhum, isso é uma coisa que eu deixo fundamental. Uma outra coisa que eu também tenho bem claro para mim é que você não pode trilhar um caminho onde você vai deixando as cascas de bananas pelo caminho, uhum, porque um dia você vai pisar em cima delas e isso vai te trazer algum tipo de problema. Como é que seria isso, tá? Meu, não deixa as pontas soltas. uhum, Toma cuidado com os acordos que você faz. Sempre pensa documentar tudo que você vai fazer. Muito cuidado com a poeira debaixo do tapete, uhum, porque essa poeira um dia ela vai se tornar algo muito grande. E às vezes você quer ignorar o problema, achando que o problema vai se resolver sozinho. O problema não se resolve sozinho. uhum, Não ter medo de resolver os problemas. Não ter medo de ter que assumir que as coisas estão erradas e que você precisa dar atenção a isso. uhum, Não adianta ficar ignorando as coisas. E quando você fica passando ali, trilhando o seu caminho, fica jogando as bananas no meio do caminho, as cascas vão ficando ali, alguém vai pisar. uhum. E aí, meu, no empreendedorismo existe sempre a volta. Então, aquilo que você vai ter de resultado amanhã é consequência de grande parte daquilo que você está construindo hoje. E tem que ter clareza disso. Sim. Então, ou seja, a gente vive realmente um desafio muito grande no Brasil. Empreender no Brasil é mais de 70% de chance de dar errado. Uhum, Se você pegar hoje os negócios, a possibilidade de um negócio durar mais de 5 anos no Brasil, nós estamos falando aí que cerca de 25% dos negócios eles ultrapassam 5 anos de existência. uhum, E grande parte disso está relacionado à incapacidade do empreendedor. Mas grande parte também está relacionado ao ambiente que nós vivemos, que é um ambiente hostil para o empreendedorismo, entendeu? É um ambiente muito difícil para você empreender. A gente é um país onde o empreendedorismo é a grande força motriz do país, né? Porque se você considerar, por exemplo, você tem
A maior parte das pessoas, elas não geram renda, Uhum. né? Porque elas estão, por exemplo, numa condição onde elas dependem da renda que é gerada. E você tem, por exemplo, ali empreendedores que têm um grupo de pessoas que trabalham com esses empreendedores para poder gerar renda para essas pessoas que não geram renda, que são desde as crianças até os idosos, pessoas que estão aposentadas, pessoas que estão inválidas, que não têm condições de gerar renda. Uhum. E tudo isso é feito com base no quê? Com base no empreendedorismo. Então, ou seja, não existe nenhum tipo de incentivo real para o empreendedor. É uma carga tributária muito complicada, são leis que são hostis, né, para o empreendedorismo de modo geral, o ambiente de negócio é um ambiente muito desafiador. Mas assim, como é que a gente vai poder vivenciar tudo isso e ainda ter sucesso? Aí que entra a sua capacidade, aí que entra a sua visão estratégica, aí que entra o ambiente que você está inserido, aí que entra o que é que você está fazendo no seu tempo livre, entendeu? Uhum. Então, acho que assim, quando você encara o fato de que você não está no empreendedorismo por brincadeira, isso muda muito o seu jogo, Uhum. porque aí você entende o seu papel de fato. A gente tem muita responsabilidade nas nossas costas, as pessoas que dependem da gente, a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui brincando, a gente está aqui num trabalho sério, a gente está aqui curtindo esse rolê todo, mas a gente sabe a total responsabilidade que nós carregamos. E assumir esse protagonismo é fundamental. Então, acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu se encaixar muito bem, Sim, total. entendeu? A gente conseguiu se encaixar muito bem porque você vai ver sempre que a gente vai sempre estar evoluindo, a gente vai estar sempre assumindo responsabilidades ainda maiores naquilo que nós estamos propondo para o mundo, né? Propondo pelo nosso propósito de um modo geral, né? Sim, porque a gente sempre busca entender o que, que é prioridade, né, para manter a saúde no negócio, porque no dia a dia o que não falta é demanda, né? O que não falta é demanda e a gente está o tempo todo ali analisando o que é prioridade para que a gente resolva, porque a gente tem que pensar no bem do negócio. Então, a gente tem que, de fato, definir aquilo que a gente vai dar atenção, aquilo que a gente vai delegar e aquilo que vai ficar para outro momento. É isso aí. Fechou por hoje? Fechou? Acho que Deixar uma fechou, mensagem hein? final aí como casal. O que que você vai falar sobre casal? Meu, é difícil, mas é muito satisfatório, sabe? A hora que a gente vê o que a gente conquistou, né? Porque é diferente, né? Se a gente, por exemplo, não tá junto, né? Então você vai compartilhar suas conquistas, né? Quando você tá junto, você tá vivendo a conquista junto. Você tá Uhum. comemorando junto, entendeu? Então, hoje, como todos os nossos negócios, eles estão diretamente relacionados, não existe nenhuma conquista que a gente tem onde a gente não tá junto para comemorar. Então, isso faz uma diferença muito grande. Tá. Então, acho que empreender como casal é realmente desafiador, a gente não pode negar isso. É complexo, mas você consegue, com muita maturidade, com muito aconselhamento, com terapia te ajudando, enfim, estudando muito, conversando muito, estabelecendo acordos, você consegue sim encontrar qual é o ponto que as coisas dão certo. E realmente nós temos clareza que nós encontramos esse ponto. Sim. Então, para mim, não tenho dúvida nenhuma de que foi a melhor coisa. Tudo aquilo que a gente construiu junto e continuamos construindo Uhum. é realmente gratificante. E eu já acho que, como casal, vocês têm que entender que vocês estão ali para o que daí vier, né? Então, não é porque foi responsabilidade de um ou de outro, é sempre focar em resolver o que for melhor para o negócio, né? Muitas pessoas, elas levam para o individualismo e esquecem qual é o bem maior naquele momento. Então, na empresa, o bem maior é a empresa. Em casa, é o casal. Então, o que vocês vão se dedicar, o que vocês vão conversar, alinhar, ter como acordos para que tudo flua de uma forma muito tranquila, que nem sempre vai ser tranquila, mas tudo que vai fazer a diferença é a forma que vocês vão lidar com essas situações, que vai muito da maturidade. A maturidade que a gente atingiu hoje na nossa relação, essa maturidade não existia, foi uma maturidade construída ao longo do tempo. Então, não somos um casal perfeito, não nascemos um casal perfeito, somos um casal que busca resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido para o nosso bem e para o bem das empresas. É isso aí. E para você que não segue o nosso trabalho, né? Então pode seguir individualmente, tanto o meu Instagram, Anderson Fernandes Oficial. Fernanda Guchinskis, fácil. Fácil de falar, mas é só colocar na descrição aqui, né? É melhor. Segue, porque lá a gente tem dicas diárias aí para poder colaborar para vocês.
Muito obrigado. Obrigada. Tamo junto. Tamo junto. Até a e até o próxima. próximo podcast.